e o potencial também é baixo. Imagine vocês, né, trabalhar com piscicultura em tanques-redes, em áreas salgadas, em água salgada. Né? O universo de água que tem ali é muito grande para que possa diluir todo o potencial gerador de impacto ali. Porte dos empreendimentos, né? Aqui também tem um exemplo do porte. Os empreendimentos de pequeno porte, de baixo impacto, é classificado como empreendimento de classe 1. De médio também. E alto, classe 3. Essa classificação é que caracteriza os tipos de estudo a ser feito em cada empreendimento. A gente falou lá que o estudo de pequeno impacto ambiental é um estudo com algumas características. O estudo de médio impacto ambiental com outras características. Então, quando você vai aumentando a classificação e o porte dos empreendimentos, você também vai aumentando as exigências de estudos ambientais para garantir que o processo produtivo seja feito dentro das normas de qualidade e das normas de garantia ambiental. Esse é o sentido dessa classificação e desse porte desses empreendimentos. Então, quanto maior a classificação e o porte, maior as exigências e os estudos a serem desenvolvidos. Aqui tem uns tipos de licenças aqui, né? Licença prévia, licença de implantação, licença de operação, licença de alteração, licença unificada, que é simplificada, também chamada de simplificada, licença de regularização, que foi criada exclusivamente nesse decreto aqui, ó, 14.024, que até então não existia esse tipo de licença, e licença por adesão e compromisso, que essa é uma licença também criada nesse decreto, que é uma licença feita por acesso ao sistema direto, você preenche tudo dentro do sistema e adere e faz o compromisso de que todas as informações ali fornecidas são verídicas e, se for fiscalizado, tem que estar dentro daquilo que foi previamente colocado lá. Normalmente, os empreendimentos de piscicultura, eles se enquadram aqui no estado da Bahia, pelo porte dos produtores, a grande maioria se enquadra como uma licença unificada. Né? O que é isso, licença unificada? Num empreendimento normal, que eu digo assim, que tem um porte maior e que precisa de maiores estudos, ele passa por uma licença prévia, né, que é uma caracterização básica do empreendimento, aí eles autorizam, e depois uma licença de implantação, né, que é o momento em que você está construindo e edificando as estruturas produtivas, e uma licença de operação, que após a implantação você vai iniciar seu processo produtivo. No caso da piscicultura, que grande parte dos empreendimentos de piscicultura em viveiros escavados e em tanques-redes no estado da Bahia, eles são licença unificada ou simplificada. E não passa por essas 3 etapas do processo de licenciamento. E é uma licença mais barata, por assim dizer. Aqui tem a caracterização dessas licenças. Né? Como são várias licenças, eu não vou entrar no detalhe de todas elas aqui para que a gente possa avançar um pouco mais na nossa aula, mas ela já está toda descrita aqui no material que vocês irão receber. Aqui a licença de implantação, né? A gente já falou um pouquinho dessas licenças mais básicas, né? A prévia, de instalação e de operação. Né? Aqui a licença de alteração. Isso é interessante a gente falar um pouquinho dessa licença, que é para casos em que você tem uma licença e você decide ampliar o seu projeto, e aí você tem que alterar a sua licença. Se você amplia ou reduz ou amplia ou modifica seu projeto, você necessita alterar a sua licença ambiental também. A licença unificada para os empreendimentos de pequeno porte. A licença de regularização. Essas são já para atividades já desenvolvidas que não tiveram
a licença anterior à atividade produtiva, elas devem ser de regularização. Que o processo normal é que você só comece a operar a atividade com a licença simplificada. Mas licença de adesão e compromisso, né, conforme a gente já falou rapidamente dessa licença, ela não cabe nos processos de licenciamento ambiental da piscicultura nem da aquicultura, mas só foi a título de conhecimento mesmo. Aqui são exemplos, né? A LAC está aqui como exemplo de LAC, mas a piscicultura continental em tanques redes, piscicultura marinha, beneficiamento de couros, peles, esses empreendimentos não são passíveis de licença por adesão e compromisso, viu, gente? É só fabricação de ração animal e beneficiamento de couros, os dois de cima não. Aqui é um fluxograma dos procedimentos a serem desenvolvidos no processo de licenciamento ambiental, né? Isso, conforme a gente falou anteriormente, ele vai variar de acordo com a LC 140, né? Que é uma lei complementar 140 que faz a definição das competências para o licenciamento. Né? Elas podem ser transferidas do órgão ambiental federal para o estadual e, por consequência, por municipal também. Então, na hora de fazer os processos de licenciamento ambiental, a gente deve entender em que esfera seu empreendimento será licenciado. Existem prefeituras que fazem um programa chamado de GAC, Gestão Ambiental Compartilhada, com o governo do estado, que já são credenciadas a dar a licença para as atividades de piscicultura e aquicultura em geral. E aí a gente precisa entender, né? No site do INEMA tem a lista desses municípios no estado da Bahia e o nível no qual eles estão dentro da gestão ambiental compartilhada. Né? Eles variam de nível 1, 2 e 3. O nível 1 é o nível mais básico de licença ambiental. O nível 2 é um nível mais intermediário e o nível 3 que já licencia grande parte dos empreendimentos que são licenciados pelo Estado. Então, se define onde o processo vai ser licenciado, vai ao órgão ambiental, né? Define os estudos ambientais, esse órgão ambiental ele define os estudos a serem realizados, o profissional qualificado e legalmente habilitado para fazer esses estudos, que desenvolve o projeto, desenvolve o roteiro de caracterização do empreendimento, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, alguma supressão de vegetação que tenha, algum plano de recuperação de área degradada, se for visualizado, o cadastro estadual florestal de imóveis rurais, que vocês já devem ter aí, né? Esse profissional ele é o responsável por montar todo esse processo, todos esses estudos que serão norteadores do órgão ambiental. Com base nesses estudos é que o órgão ambiental avaliará, né, o potencial de poluição, né, o nível de material orgânico que está sendo liberado na atividade produtiva e como esses impactos podem acontecer. Acontece que após esses estudos todos e da avaliação técnica do órgão ambiental, às vezes ainda surgem condicionantes a serem feitas durante o processo, né? É concedida a licença, mas lhe condiciona a fazer um monitoramento ambiental de qualidade da água, por exemplo. Esse é um exemplo. Então, assim, o aporte técnico para esse tipo de licença ele é muito importante, né? Porque o profissional qualificado ele vai lhe dar a certeza de que
os estudos que ali estão postos serão entregues e serão entregues com a qualidade que o órgão necessita para fazer uma avaliação mínima. Às vezes ainda acontecem de terem estudos complementares, caso o órgão observe que não houve informação suficiente para o pedido, né? Às vezes o técnico desenvolve um projeto e nesse projeto ele não avaliou uma demanda hídrica, por exemplo, né? Uma vazão de água, né? Uma taxa de renovação e isso inviabiliza, né, os cálculos que o órgão ambiental faz, como por exemplo do nível de fósforo gerado pela atividade, né, e a eutrofização que essa atividade vai estar gerando ao ambiente. Eutrofização é um processo de enriquecimento das águas e que começa a acumular matéria orgânica e formação de algas e depois uma deterioração da qualidade da água. Mas tudo isso são detalhes técnicos que não cabem a vocês entenderem, mas cabem a vocês saber que existem dentro do processo de licenciamento. Por isso que os processos de licenciamento ambiental no estado, eles são demorados, né? Porque muitas vezes ele inicia, o órgão solicita os estudos e o profissional não entrega os estudos no qual o órgão solicita, e aí o processo fica parado. Eu dei entrada no meu pedido de licença ambiental há 2 anos, mas pode ter certeza que dentro desses 2 anos o órgão ambiental lhe notificou o técnico para fornecer estudos complementares, e aí o processo não anda. Ou seja, gente, se você está fazendo um processo de licenciamento ambiental e foi notificado a dar complementação de estudos, isso tem que ser dado, porque com um determinado tempo que você não responde às notificações, o órgão entende que você não tem interesse mais em desenvolver a atividade e com isso cancela seu processo e você tem que fazer tudo novamente, tá? Realização de estudos e custos no processo, né? O empreendedor e os profissionais que assinam os estudos serão responsáveis pelas informações apresentadas. Ou seja, gente, a importância de um bom projeto com todas as informações e da responsabilidade tanto do dono da propriedade como também do técnico responsável por realizar os estudos. Então é muito importante isso, porque vocês precisam dar a informação necessária daquilo que vocês querem fazer para que seja feito o licenciamento da forma adequada, né? É obrigatória a apresentação da respectiva anotação de responsabilidade técnica, ART, no conselho de classe equivalente do profissional que fez os estudos, tá? Os estudos ambientais, né? São estudos apresentados com subsídio para análise de licenças e autorizações e outros necessários ao processo de avaliação continuada de impactos ambientais. Isso a gente já falou, né, sobre esses estudos, que ele vai subsidiar a análise, né? E isso também está dentro do decreto. Aqui um estudo de avaliação de impacto ambiental, né? Não cabe muito para vocês, né? Aqui tem alguns tipos de estudos de avaliação de impacto ambiental, né? Que são estudos para grandes áreas. Plano de controle ambiental, estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, EIA, só para os empreendimentos de grande porte e grande potencial poluidor. E o EIA precede o RIMA, né, que é o relatório de impacto ambiental. Plano de recuperação de área degradada. Esse aqui às vezes pode ser solicitado também em empreendimentos de pequeno porte, desde que haja área degradada na propriedade. Análise de risco. Relatório de controle ambiental.
Relatório de caracterização do empreendimento, RCE, esse é sempre solicitado. Balanço ambiental, diagnóstico ambiental, autoavaliação para licenciamento ambiental, projeto básico ambiental, plano de manejo, plano de gestão agroambiental. Esses foram alguns dos tipos de estudos solicitados, né, para uma licença. Vai depender muito do porte, de pequeno a grande. E isso é importante a gente saber, mas isso é mais importante saber que o técnico que irá fazer seu projeto tem que estar ciente dessas exigências e normas do órgão ambiental. Aqui tem um diagramazinho com procedimento para o requerimento de licença ambiental no âmbito estadual, viu, gente? O cadastro do requerente, a solicitação de regularização ambiental, e aí você preenche um formulário, né, de requerimento. Aí esse requerimento vai para o enquadramento, né, vai validar essas documentações. Depois é formado o processo. Quando o empreendimento ele é enquadrado com todos os documentos básicos, o processo é formado. Aí tem a análise técnica na formação do processo. Um fato interessante: o processo só é formado após o pagamento da taxa da licença, tá? Ou dos procedimentos. Outorga a licença, pode fazer junto, né? Então, pagou o boleto, o processo é formado. E aí tem a análise técnica. Durante a análise técnica é que vão ocorrer as notificações. Caso os estudos apresentados no requerimento não sejam suficientes para a análise técnica, eles notificam o empreendedor, o produtor e o técnico para prestar maiores esclarecimentos. Sanada todas as dúvidas e esclarecimentos da análise técnica, a conclusão do processo. Após concluído o processo, sai uma portaria passando o licenciamento. Aqui um fluxograma, né, com a solicitação de regularização, requerimento, enquadramento, validação de documentos, formação de processo, análise técnica e conclusão. Era bem isso, pessoal, que eu queria passar para vocês aqui nessa aula. Agora tem uma dica importante para ser dita aqui. Os empreendimentos de agricultura familiar com menor do que 2 hectares, até 2 hectares, da agricultura familiar, ele é dispensado de licença ambiental. Ele é dispensado de licença ambiental, mas não é dispensado que você comunique o órgão ambiental de que você está solicitando a dispensa da licença. Então, você tem que tem uma normativa específica que só trata sobre a licença ambiental de empreendimentos da agricultura familiar e das comunidades tradicionais, tá? É interessante a gente saber disso e o técnico no qual for licenciar o projeto de vocês ter conhecimento de porque pode ser enquadrado como projeto em comunidades tradicionais e agricultura familiar. Tem uma normativa específica para isso. Bem, era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Agradecer a Copercer, né, por ter dado esse espaço para que eu pudesse falar um pouquinho sobre licenciamento ambiental, da aquicultura, da piscicultura para vocês, e espero ter esclarecido as dúvidas e aberto um pouco a mente de vocês para a importância da regularização ambiental, né, do licenciamento, da outorga, dos projetos de piscicultura aí desenvolvidos. Muito obrigado, até mais.
A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.